Olá, segunda série, bom dia. Vamos para a nossa aula de hoje, tá? Vamos agora iniciar o estudo dos espelhos esféricos. Então, eu quero que vocês vão acompanhando lá a explicação na apostila, grifando o que é importante, tá? A partir da página 32, a gente vai iniciar o estudo dos espelhos esféricos, tá? Então, qual que é a diferença, gente? O que é um espelho esférico? Nós já vimos o estudo dos espelhos planos, né? Que são os espelhos que nós temos em casa, aqueles espelhos que eles dão uma imagem exatamente do mesmo tamanho, né? Que é do objeto que se encontra na frente do espelho, do corpo que se encontra na frente do espelho. Eles dão uma imagem direita, ela não fica de ponta cabeça, né? E só há a reversão da direita para a esquerda. Né? Nós vimos lá que tem uma simetria, tudo que acontece com o corpo que está na frente do espelho acontece simetricamente com a imagem que se forma para trás do espelho. É uma imagem virtual, né, que se forma para trás, como eu mostrei lá para vocês, que a imagem é o encontro dos raios que saem do espelho. Então, no espelho plano, a gente tem que fazer aquele pontilhadinho para trás, para as imagens dos raios que saem se encontrarem, e a formação da imagem se dá atrás do espelho virtual, sempre direita, do mesmo tamanho, com reversão da direita para a esquerda. Agora a gente vai entrar no estudo dos espelhos esféricos. Então, o que vem a ser um espelho esférico, gente? Quando eu tenho como se eu tivesse uma esfera espelhada, tá? Aqui, ó, uma casca esférica. Aí eu venho aqui e eu corto uma calota. Eu corto uma parte dessa esfera e formo aqui, ó, uma calota esférica. Isso é um espelho esférico, tá? Então, uma camada refletora, ela vai ser depositada sobre uma calota esférica. Então, eu vou formar um espelho que não é plano, ele tem uma certa curvatura, tá? Por isso que ele é chamado de espelho esférico. E o espelho esférico, gente, ele pode ter tanto aqui, ó, a superfície refletora na parte de fora dele, quanto aqui na parte de dentro. Isso que diferencia os dois tipos de espelhos esféricos que nós temos. Tá? Nós temos aqui, ó, o espelho côncavo é o espelho que tem a parte refletora dentro, tá? Aí como que a gente vai representar isso na física? A gente não vai desenhar a calota dessa maneira, a gente representa só assim, ó, uma linha curva. Esses risquinhos aqui, a achura é a parte de trás, que é a parte que não é refletora, tá? Então aqui, ó, o que a gente observa? Tá entrando um raio de luz aqui na parte de dentro do espelho e tá refletindo. Então aqui, ó, a parte de dentro do espelho é a parte refletora. Isso é a característica do espelho côncavo, tá? Já o convexo, ó, é a parte de fora, que é a camada refletora, tá? É como se eu tivesse virado aqui. Então, ó, aí o desenho, né, é a curvatura aqui para fora, a parte aqui achurada é a que não reflete, e aqui a parte de fora é a que reflete. Então, ó, o raio de luz está batendo lá e refletindo, tá? Então, o espelho côncavo é a parte de dentro que reflete, espelho convexo é a parte de fora que reflete, tá? Aqui como se fosse vocês olhando dentro de uma colher, tá? E aqui vocês olhando, por exemplo, numa bolinha de Natal, dessas de pendurar na árvore de Natal, que são espelhadas, tá? Então aqui a parte de fora reflete, aqui a parte de dentro reflete. Vou passar um videozinho para vocês que mostra aqui sobre a formação de imagens nos espelhos, tá bom? Vamos lá. Se cortarmos uma calota da superfície desta esfera, obteremos um espelho esférico. O raio de curvatura desse tipo de espelho é igual ao raio da esfera do qual o espelho foi feito. O centro de curvatura do espelho e da esfera da qual ele faz parte estão ambos localizados no mesmo lugar. Quando a superfície refletora for a parte interna do espelho, como mostrado aqui, ele é chamado de espelho côncavo. Mas quando é a parte externa, ele é chamado de espelho convexo. Então, dando continuidade aqui, né, no videozinho vocês puderam ver lá, então lembrem lá, a parte de dentro, refletora, espelho côncavo. Quando a parte de fora é a refletora, espelho convexo. Tá? A representação na física vai ser assim, ó, dos espelhos. Essa linha curva representa o espelho, tá? Agora, dando continuidade aqui, gente, vamos ver os elementos geométricos de um espelho. Então, aqui eu tenho, ó, a representação de um espelho côncavo, tá vendo? E aqui eu tenho várias letrinhas que são os elementos do espelho. Então, o que significa cada letrinha dessa, gente? Essa linha aqui, ó, que passa bem no meio do espelho, tá? Que divide aqui a parte de cima e a parte de baixo, a gente chama de eixo principal, tá? Então, é uma linha que passa exatamente no meio do espelho.
Aí esse C aqui, gente, é o centro de curvatura, que como a calota esférica ela é obtida a partir de uma esfera, aqui é como se fosse o centro da circunferência, tá? Onde eu coloco a ponta seca do meu compasso para poder traçar esse círculo aqui, tá? Então é o raio, tá? O raio da circunferência, esse ponto aqui do raio da circunferência, do centro da circunferência, a gente chama de centro de curvatura do espelho. E, consequentemente, aqui, ó, a distância dele até o espelho, a gente chama de raio de curvatura, porque é o raio da circunferência, tá? Esse pontinho aqui, que é onde o eixo principal corta o espelho, gente, nós chamamos de vértice do espelho, tá? E a distância aqui, quando eu meço a distância do centro de curvatura até o vértice, que é o meu raio de curvatura, e eu marco exatamente metade dessa distância, eu tenho o foco do meu espelho. A distância do foco até o espelho a gente chama de distância focal, tá? Então, o que é importante vocês saberem, gente? O eixo principal sempre vai ter, que é essa linha aqui que divide o espelho ao meio, tá? Então, C, F e V. Vocês têm que saber localizar esses 3 elementos para a gente saber fazer a formação de imagens depois, tá? Então, centro de curvatura é o ponto mais distante, que é o centro da circunferência. Foco é bem a metade entre o centro e o vértice. E o vértice é aqui o encontro do eixo principal com o espelho, tá? Então, esses 3 pontos aqui são muito importantes. E sempre a relação, gente, entre o centro de curvatura e o foco, tá? A distância focal aqui, ela é sempre metade do raio de curvatura. Então, se um exercício diz lá que eu tenho um espelho com aqui centro de curvatura igual a 1 metro, a minha distância focal vai ser 50 centímetros ou meio metro, tá? Sempre metade. A relação entre eles aqui, a distância focal é sempre metade do raio de curvatura, o raio de curvatura é sempre o dobro da distância focal. Então, esses são os elementos do espelho, tanto para o espelho côncavo como para o espelho convexo, tá, gente? Nós temos os elementos aqui. Qual que é a diferença? Para o meu espelho côncavo aqui, gente, os elementos ficam na frente do espelho, tá? E para o meu espelho convexo, os elementos ficam para trás do espelho. Se eu pegasse essa curvatura e analisasse o lado de cá, ó, aqui seria a frente do espelho, então, ó, o vértice, o foco, o centro de curvatura ficariam para trás do espelho, no espelho convexo, mas os elementos são todos os mesmos, tá? Agora nós vamos lá para nossas propriedades dos raios luminosos, gente. Essas 4 propriedades são muito importantes, vocês têm que saber de cor, tá? Porque vocês têm que saber pelo menos 2 para construir a formação de imagens. Então, essas propriedades estão lá na página 34 da apostila de vocês. Então, aqui a gente tem o desenho tanto do espelho côncavo como do espelho convexo, a representação das propriedades. Vocês vão ver que são 4. Nós sempre precisamos de pelo menos 2 para formar a imagem, tá, gente? Porque como a imagem é o encontro dos raios que saem do espelho, eu tenho que ter pelo menos 2 raios saindo do espelho para eu fazer o encontro deles. Então, eu preciso saber pelo menos 2 propriedades dos raios luminosos. Elas são 4 no total, tá? Então, ó, a primeira propriedade, gente, é que todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal do espelho reflete na direção do foco. Então, ó, quando o raio entra paralelo, ele sai pelo foco. Então, aqui vejam, gente, no meu espelho aqui, ó, côncavo, tá? Os elementos estão aqui na frente do espelho, aqui eu tenho o meu eixo principal. Tem um raio de luz vermelho aqui, ó, entrando paralelo ao eixo principal. Tá vendo que ele tá retinho aqui com essa linha do eixo principal? Então, ó, entra paralelo, sai pelo foco. Tá? Então, ó, o raio entrou retinho aqui, saiu passando pelo F. Então, entra paralelo, sai pelo foco. Isso aqui no espelho côncavo. Agora, observem aqui no espelho convexo, ó. Também tá entrando paralelo, tá vendo? Tá entrando retinho, mas ele não pode sair pelo foco lá para trás. Por quê, gente? Porque isso aqui é um espelho, o raio não passa para trás do espelho, ele bate no espelho e volta. Então, como que eu faço para ele sair pelo foco, se ele não pode passar pelo foco? Eu vou fazer um pontilhado aqui, gente, ó, ligando o foco até onde o meu raio está entrando aqui, e eu passo a linha para o lado de lá, ó. Então, ele entra paralelo e ele sai na direção do foco. Tá vendo? Então, ó, no espelho côncavo, entra paralelo e sai pelo foco, porque o foco está na frente do espelho. Já no convexo, o raio entra paralelo e sai na direção do foco, porque o foco está para trás do espelho. Então, o raio não pode passar lá para trás, tá? Sai na direção do foco. A segunda propriedade aqui, gente, é fácil, porque ela é o contrário da primeira. Se a primeira diz que o raio que entra paralelo sai pelo foco, a segunda diz que o raio que entra pelo foco sai paralelo.
tá? Então aqui, ó, o raio de luz está entrando, passando pelo foco. Ele vai bater no espelho e vai sair retinho aqui, ó, paralelo ao eixo principal, tá? Então, entra pelo foco, sai paralelo. E aqui também, ó, entra na direção do foco, sai paralelo. Então, ó, as duas primeiras propriedades são mais fáceis que uma é o contrário da outra. Entra paralelo, sai pelo foco, entra pelo foco, sai paralelo, tá? Ó, entra paralelo, sai na direção do foco, entra na direção do foco, sai paralelo. Agora, as outras duas propriedades, as propriedades 3 e 4. Essa aqui vocês já sabiam, porque lembram que a gente disse que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão para os espelhos planos? Para os espelhos convexos e côncavos, os esféricos no caso também, tá, gente? Então, ó, quando o raio de luz incide no vértice do espelho, ele reflete simetricamente. Então, eu vou ver o ângulo que ele está entrando aqui, ó, e o ângulo que sai, o raio que sai tem que sair com o mesmo ângulo, tá? Então, ó, aqui para o espelho côncavo, entra pelo vértice, sai simétrico. Para o espelho convexo, a mesma coisa, ó, entra pelo vértice, sai simétrico. Tá? Essa propriedade é um pouquinho mais difícil, por quê? Porque eu tenho que ter medição de ângulos para fazer ela, para ela ficar bem certinha, a não ser que a gente esteja trabalhando num plano quadriculado, numa malha quadriculada. Aí fica fácil da gente fazer o desenho bem simétrico, né? Mas senão eu tenho que usar transferidor, tá, gente? Para ver aqui que os ângulos fiquem iguais. Então, entra pelo vértice, sai simétrico, entra pelo vértice, sai simétrico. Para os dois espelhos a mesma coisa, tanto para o côncavo quanto para o convexo. E a última propriedade, gente, diz que todo raio de luz que incide na direção do centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Então, ó, o raio que entra no espelho passando pelo centro de curvatura, sai também pelo centro de curvatura. É a mesma linha que entra e sai, tá vendo? Ó, passou pelo centro, entrou e saiu pela mesma linha. E aqui no espelho convexo, como o centro de curvatura fica para trás do espelho, ó, ele entra na direção do centro de curvatura, sai também na direção do centro de curvatura. Então, a linha que entra e sai é sempre a mesma. Essa é a quarta propriedade, tá? Então, nós precisamos sempre, gente, de duas propriedades simultâneas. A gente vai ter que desenhar dois raios que entram e saem em cada espelho para observar a formação da imagem. Que tipo de imagem que vai ser formada em cada um dos meus espelhos, tá? Agora aqui nós vamos para a determinação analítica da imagem. Nós vamos ver como determinar a imagem que se forma na frente de um espelho. Então, observem aqui, gente. Eu tenho um espelho aqui, ó, côncavo, tá? Porque a parte de dentro é a parte refletora. Eu tenho um objeto aqui na frente do espelho, que é essa flechinha azul, tá? Ó, o de objeto. E vou fazer aqui a representação dos raios. Então, aqui, ó, primeira propriedade. Tem um raio entrando paralelo e saindo pelo foco. Tá vendo? E daí a outra propriedade escolhida aqui pela nossa apostila foi um raio entrando pelo vértice e saindo simetricamente. O que eu observo aqui, ó, gente? Eu tenho os dois raios que saem e eles se encontraram exatamente nesse ponto, tá vendo? Então, significa que aqui é a formação da minha imagem. Aqui está a minha imagem formada. Como ela ficou para baixo do eixo principal, eu sei que a minha imagem se formou de ponta cabeça. Ó, a minha imagem desenhada aqui, ó, a flechinha de ponta cabeça, tá? Então, ela tem as características, ó, ela é uma imagem real, porque os raios que saem se encontraram sozinhos. Eu não precisei fazer prolongamento. Ó, eles se cruzaram sozinhos aqui na hora do desenho. Então, isso é característica de imagem real, tá? Ela é invertida, porque aqui, ó, ela ficou para baixo do eixo principal. Então, significa que ela ficou de ponta cabeça, tá? E observando o tamanho dela aqui, gente, em relação ao meu objeto, ó, ela é uma imagem menor, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de formação de imagens. Tá, gente? Para o espelho côncavo, nós temos vários tipos de imagens diferentes que podem ser formadas, tá? Tanto imagens reais como imagens virtuais, tanto imagens invertidas como imagens direitas e imagens maiores ou imagens menores, tá? O espelho côncavo me permite a formação de todos esses tipos de imagens diferentes. Aqui nós temos uma imagem representada, tá? Ó, quando o objeto está para trás do centro de curvatura do espelho, eu tenho aqui uma imagem real, invertida e menor, tá? Agora, se eu troco o objeto de lugar, o que acontece? Muda o tipo da imagem,
tá? Nós não temos isso aqui nos nossos slides, mas eu vou fazer o desenho de todas elas no quadro junto com vocês. E vocês têm na apostila de vocês, tá, gente? Todas as formações de imagem, a gente tem lá na apostila detalhado onde o objeto está, que tipo de imagem que forma, tá? Então, a gente vai fazer essa construção e eu vou fazer essa explicação passo a passo junto para vocês. Então, aqui é a formação do nosso primeiro tipo de imagem, tá? Quando o objeto está para trás do centro de curvatura, no espelho côncavo, eu tenho uma imagem real, invertida e menor. Tá? Agora a gente vai para o próximo caso. O que acontece se eu aproximar o meu objeto do espelho e colocar o meu objeto aqui, ó, exatamente em cima do centro de curvatura? Então vamos lá, pessoal. Olhem aqui o que nós temos. Essa imagem é a mesma que eu acabei de explicar para vocês, tá? Ó, aqui é o centro de curvatura do meu espelho e eu tenho um objeto para trás do centro de curvatura. Estão vendo? Então, aqui, ó, quando o meu objeto está para trás do centro de curvatura, nós escolhemos aqui duas propriedades, ó. Entra paralelo, sai pelo foco, tá? E aqui, ó, entra e sai pelo centro de curvatura. Então, aqui houve o encontro dos dois raios que saem para baixo do eixo principal. Então, aqui a minha imagem se formou real, porque os raios se encontraram sozinhos, invertida, porque ela ficou de ponta cabeça, e menor do que o meu objeto. Tá? Então, ó, esse quadrinho cor-de-rosa aqui é o que vocês têm que saber, gente. Quando o objeto está posicionado além do centro de curvatura, tá? Para trás do centro de curvatura, a minha imagem é real, reduzida e invertida, tá? Agora, como eu tinha comentado com vocês, o que acontece se eu aproximar um pouquinho o meu objeto? Ó, meu objeto estava para trás, além do centro de curvatura. Agora eu coloquei o objeto exatamente em cima do centro de curvatura. Então, vamos lá, ó. Uma propriedade, o raio entra paralelo, sai pelo foco, tá? E aqui a outra propriedade, ó, entra pelo foco, sai paralelo. Então, os meus dois raios que saem se encontraram aqui, tá? Então, eu tenho uma formação de uma imagem real, porque os raios se encontraram sozinhos, invertida, porque ficou aqui para baixo do eixo principal, mas exatamente do mesmo tamanho que o meu objeto. Tá? Então, ó, primeira posição, quando o objeto está atrás do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e menor. Agora aqui, a segunda posição, quando o objeto está em cima do centro de curvatura, eu tenho uma imagem real, invertida e de mesmo tamanho, tá? Ó, observem a característica aqui no quadrinho rosa, tá? Objeto em cima do centro de curvatura, imagem real, sem ampliação, significa do mesmo tamanho, e invertida. Tá? Então, o real e invertida continuou, só que a imagem antes era menor, agora ela está do mesmo tamanho, só aumentou o tamanho da imagem um pouquinho. Tá? Agora eu vou aproximar mais um pouquinho, gente, o meu objeto do espelho. Olhem aqui, ó, antes o meu objeto estava aqui em cima do centro de curvatura. Agora eu coloquei o meu objeto aqui, ó, entre o centro de curvatura e o foco. Tá? Ó, o objeto está aqui. Então, eu usei a propriedade, ó, entra paralelo, sai pelo foco. E aqui, ó, entra e sai pelo centro de curvatura. Então, aqui, ó, os dois raios saindo se encontraram exatamente aqui. Se encontraram sozinhos, então a imagem é real, tá? Ficou para baixo do eixo, então a imagem é invertida, de ponta cabeça. Mas olha o tamanho dela, ela ficou maior do que o meu objeto, tá? Então, quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, a minha imagem é real, ampliada e invertida. Tá? Continua real e invertida, também aumentou o tamanho porque eu aproximei o objeto do espelho, a imagem ficou maior. Tá? Agora eu vou aproximar aqui o meu objeto um pouquinho mais do espelho, vou colocar o objeto em cima do foco. Tá vendo? Então aqui, ó, entra paralelo, sai pelo foco. E o outro aqui, ó, entra e sai pelo centro de curvatura. O que acontece com os dois raios que saem, gente? Eles são paralelos. Tá? Se eles são paralelos, eles não vão se encontrar nunca, então não vai ter formação de imagem. A gente diz que a imagem se forma no infinito, tá? Porque as retas paralelas, a gente diz que elas só se encontram no infinito, elas não se encontram na verdade. Então, eu não tenho formação de imagem, eu tenho uma imagem imprópria, tá? Então, quando o objeto está em cima do foco, imagem imprópria, tá? E daí agora, quando eu coloco o objeto bem pertinho do espelho, o que acontece? Observem aqui, ó, para o meu espelho
côncavo. Coloquei o objeto bem pertinho do espelho, entre o foco e o vértice aqui, tá? Então, ó, as propriedades. Entra paralelo, sai pelo foco. E aqui, ó, entra e sai pelo centro de curvatura. Os dois raios que estão saindo aqui, gente, ó, eles estão abrindo. Então, eu posso prolongar o quanto eu quiser para o lado de cá, que eles não vão se encontrar nunca, tá? Mas se eu prolongar eles aqui para trás, ó, fizer o pontilhadinho deles aqui para trás, o que eu vou observar? Eles se encontram para trás do espelho. Então, isso é uma característica de imagem virtual. Pode ver que nos outros espelhos eu não precisei fazer esses prolongamentos aqui. Então, significava o quê? Que a imagem era real. Aqui eu precisei fazer o prolongamento para trás do espelho, para os raios se encontrarem. Então, isso é características de imagem virtual, tá? E agora, ó, o encontro dos raios aconteceu para cima do eixo principal. Então, a minha imagem não é mais de ponta cabeça. Ela não é invertida, ela é direita e maior do que o meu objeto. Tá? Então, quando o objeto está bem pertinho do espelho, entre o foco e o vértice, eu tenho uma imagem virtual, ampliada e direita. Que é o caso do espelho de aumento, que as meninas talvez tenham para fazer maquiagem, tirar sobrancelha, né? A gente tem em casa, às vezes, aquele espelho que aumenta. É o espelho côncavo, quando o objeto se encontra entre o foco e o vértice. Tá? Então, aqui nós tivemos todos os tipos de formação de imagens para os espelhos côncavos, tá, gente? Agora, nós vamos passar para o espelho convexo, que é quando é aqui a parte de fora, que é a refletora. Então, o que acontece no espelho convexo, gente? O espelho convexo é mais fácil, porque como os elementos aqui ficam para trás do espelho, não vai mudar, tá? Eu posso colocar o objeto longe, perto ou muito longe do espelho, que só tem um tipo de imagem, tá? Espelho convexo só forma um tipo de imagem indiferente do local do objeto. Então, ó, meu objeto está aqui. Eu escolhi a propriedade, ó, entra paralelo e sai aqui, ó, na direção do foco, tá? E a outra propriedade, ó, entra na direção do centro de curvatura e sai na direção do centro de curvatura. Então, ó, eu tenho aqui e aqui dois raios que saem. Então, vendo que eles estão abrindo, eu posso prolongar eles para cá, para fora, ó, que eles não vão se encontrar nunca. Mas se eu prolongá-los aqui para trás do espelho, ó, eles vão se encontrar exatamente nesse ponto. Então, aqui é a minha formação da imagem, tá? Então, ela é virtual, porque eu tive que fazer esse pontilhado aqui, esse prolongamento, tá? Ela é direita, porque ela ficou aqui para cima do eixo principal, e ela é menor, reduzida. Então, o espelho convexo só dá um tipo de imagem, gente, virtual, reduzida e direita. Qual que é o exemplo do dia a dia de vocês? O espelho retrovisor do carro, tá? Quando vocês olham através do espelho retrovisor do carro, vocês observam, vocês conseguem enxergar o carro inteiro que está atrás de vocês, porque ele reduz a imagem para ampliar o campo visual. O carro não fica de ponta cabeça, tá? Então, é uma imagem reduzida e direita e ela é virtual, tá? Então, o espelho convexo só forma um tipo de imagem, virtual, reduzida e direita. Já o espelho côncavo forma diferentes tipos de imagem, dependendo do local que eu coloco o objeto. Tá? Eu vou construir agora um quadrinho com vocês, com um resumo disso, gente. Que tipo de imagem que se forma para cada espelho, qual a posição do objeto, e eu quero que vocês copiem essa tabelinha de revisão no caderno como tarefa da aula de hoje, tá? Então, vamos lá para a construção da nossa tabela. Então, vamos lá, pessoal. O que nós observamos? O espelho convexo, tá? Só forma um tipo de imagem. Então, a localização do objeto aqui, ó, ela é indiferente, tá? Em qualquer local que eu coloque o objeto, a minha imagem vai ser sempre a mesma. Qual que é a característica da minha imagem? Tá? A minha imagem é sempre virtual, direita e menor, tá? Ou reduzida, né? Tanto faz, como diz na apostila. Tá? Então, indiferente da localização do objeto, eu só tenho imagens virtuais, direitas e menores sempre para o espelho convexo, tá? Agora, para o espelho côncavo, gente, quando o meu objeto se encontra além do centro de curvatura. Tá? Qual que é a característica da minha imagem quando o objeto está longe do espelho, além do centro de curvatura? A minha imagem é real, invertida e menor. Tá? Sempre essa característica aqui. Agora, quando o objeto está sobre o centro de curvatura,
Eu aproximo um pouquinho o meu objeto do espelho. Então, a imagem fica real, invertida e de mesmo tamanho. Só arrumar aqui. Real, invertida e mesmo tamanho. Tá? Agora, aproximo mais um pouquinho o meu objeto do meu espelho. Tá? Agora, eu vou colocar aqui o meu objeto entre o centro de curvatura e o foco, tá? O que acontece com a minha imagem? Ela fica real, invertida e maior, tá? Então, ó, real e invertida permanece, tá vendo? Ela só vai aumentando de tamanho. Quando o objeto está longe do espelho, ela é menor. Quando o objeto se aproxima um pouquinho, ela fica do mesmo tamanho. O objeto se aproxima um pouquinho mais, ela fica maior, tá? Agora, eu vou colocar a minha imagem, o meu objeto, desculpa, exatamente sobre o foco, tá? O que acontece quando o objeto está sobre o foco? É aquele caso que os raios saem paralelos, eles não vão se encontrar, tá? Então, é imagem imprópria, não tem formação de imagem, tá, gente? E por último, quando o meu objeto está pertinho do espelho, que ele está entre o foco e o vértice, aí inverte tudo, tá, gente? A minha imagem fica tudo diferente do que ela era. Se nos 3 casos de cima ela era real, agora ela fica virtual, tá? Se em todos os casos ela era invertida, agora ela fica direita, tá? E maior. Então, meu espelho convexo dá vários tipos de imagem diferente dependendo de onde o objeto se encontra. Já o espelho o espelho convexo aqui, só um tipo de imagem sempre. Tá, gente? Então, essa tabelinha aqui, ó, eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, como tarefa da aula de hoje. Tem que mandar foto lá da tabelinha. Se vocês decorarem essa tabela, gente, vocês não precisam aprender a desenhar, tá? Porque vocês vão saber para que tipo de espelho, que tipo de imagem que se forma. Mas, se vocês não decorarem a tabela, vocês podem aprender a fazer o desenho. Vocês desenham em cada situação e descobrem o tipo de imagem que se forma, tá? Só para vocês observarem aqui uma característica, gente, ó. A imagem direita, observem aqui, ó, direita é sempre virtual, tá? Pode ver, ó, virtual e direita, virtual e direita. Então, imagem virtual é sempre direita. E a imagem real é sempre invertida, tá? Ó, real invertida, real invertida, real invertida. Então, o tamanho pode mudar, mas essa característica é constante. Imagem virtual é sempre direita, imagem real é sempre invertida, tá? Então, copiem lá a tabelinha como tarefa para a aula de hoje. E daí, na nossa próxima aula, a gente vai fazer desenhos, vamos fixar melhor as propriedades e depois vamos passar para a nossa parte de cálculo, tá? Dúvidas, a gente pode mandar as perguntas de vocês que eu estou à disposição. Até mais!